Que venham novos sonhos, novas conquistas e uma colheita ainda maior do que tudo aquilo que já foi plantado. Hoje celebramos não apenas os nossos pastores, celebramos pessoas que escolheram amar, servir e permanecer. Recebam o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso amor. Feliz Dia do Pastor. Os que foram plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Hoje é um dia muito especial. Quando olhamos para essas fotos, lembramos de momentos que marcaram nossas vidas. Algumas imagens mostram sorrisos, outras mostram conquistas, encontros, abraços, histórias que Deus escreveu através da vida de vocês. Talvez muitas pessoas vejam apenas os pastores que estão no púlpito, mas nós conhecemos um pouco mais. Conhecemos aqueles que oram quando ninguém está vendo, que choram pelas vidas, que se preocupam com cada família. Muitas vezes deixam seus próprios problemas de lado para cuidar de alguém que precisa de ajuda. E é por isso que hoje queremos agradecer. Obrigado por cada oração, obrigado por cada conselho, obrigado por cada palavra de fé que nos entregaram nos momentos difíceis. Obrigado por acreditarem em pessoas que às vezes nem acreditavam em si mesmas. Vocês nos ensinaram que servir a Deus é amar pessoas. Nos ensinaram que fé não é desistir quando tudo está bem, mas continuar confiando mesmo quando existem lutas pelo caminho. Ao olhar para essa história, entendemos que nada foi em vão. Amém. Poxa, que vídeo. Hoje nós fomos surpreendidos, né? Hoje o favor de Deus foi impactante. Fizeram um almoço para os pastores e eu fiquei maravilhado, porque tinha até salaminho vindo de Portugal, feito pela família do Victor. E isso me deixou... Serviram um bacalhau para nós, um camarão na moranga, um arroz, o nome daquele, com lâminas de amêndoa. Então eu quero agradecer à igreja, porque eu sei que muitos dos irmãos fizeram parte. Nos sentimos muito honrados, nos sentimos verdadeiramente abraçados. E enquanto eu estava ali, né, durante o louvor, Ana, eu lembrei que o que eles fizeram conosco hoje é um dos sinais de quem viu a graça. Daqui a pouco você vai entender isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, eu vou ler primeiro na revista atualizada. Na ARA, melhor dizendo. Isso. Não te mandaram o slide também, não? Mandaram? Eu vou orar por você hoje. Você precisa. Eu também preciso, não fica triste não. Não, é porque a parte 2, você está na 1. É porque é sinais de quem viu a graça, parte 2. Se ele não te mandou, né? Mandou? É. Então bota aí do teu jeito aí que a gente vai remando assim mesmo. 1 Coríntios capítulo 15. Isso. Mas pela graça de Deus, olha só, pela graça de Deus, sou o que sou.
E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, ou seja, não foi desperdiçada, não foi jogada fora. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ok? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Agora vê se tu acha, César, o mesmo capítulo e o mesmo versículo na versão A Mensagem, porque é muito legal. A Mensagem. Se tu não achar, eu falo aqui, não tem problema. E se não tiver, tu já baixa essa versão aí também, tá? Eu vou ler para vocês. Mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo que sou. Não posso permitir que a sua graça seja desperdiçada. Não trabalhei mais do que qualquer um dos outros, embora os resultados não tenham dependido de mim, mas sim de Deus, que me deu a sua graça. Muitas coisas me chamam a atenção nessa parte em que o apóstolo fala sobre a graça, em que ele faz questão, preste bem atenção, de deixar claro para todas as gerações que ele foi o que mais produziu, o que mais trabalhou, o que mais ganhou almas, o que mais foi usado por Deus. Mas ele diz que não é ele, é a graça de Deus que fazia na vida dele. Enquanto almoçávamos hoje aqui, a gente, pastor Basílio sempre puxando para o lado teológico da Bíblia, e ele abordou um tema que é muito interessante. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha, operava e saía. Na nova aliança, quando a graça se manifesta, que é Cristo, o Espírito Santo, ele vem, fica, habita e faz morada. Tem gente que diz assim, inclusive eu já falei, quando eu chegar lá no céu, eu vou querer encontrar com Elias, eu vou querer encontrar com Moisés. Mas a verdade é que quando você chegar lá no céu, Moisés vai procurar você, Elias vai procurar você e vai falar para você assim: olha, no meu tempo, o Espírito vinha e voltava, mas conta para mim com toda clareza, como foi a experiência de você, aonde o Espírito Santo morou em você, habitou em você, operou em você e viveu em você. Tem horas que a gente não fica atento a isso, tem horas que a gente nem percebe isso. Mas você, depois que encontrou com a graça, você nunca mais foi a mesma pessoa. Eu falo que nós não prestamos mais. Para quê, pastor? Para o pecado, para as coisas do mundo. Não vou dizer para você fazer um teste que não convém. Mas eu cansei de ser convidado para festa, em que eu chegava na festa e eu era convidado, eu tive que ir, né, Jadson? E tava aquela música do mundo, aquela doideira toda, e eu falava: rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Resumo, eu não presto mais para isso. Agora me leva para uma festa de crente. Me leva para um almoço igual teve hoje. Me leva para uma comunhão nossa. Me leva para aquele evento que nós fizemos lá em Canaã. Eu fico no meu ambiente. Eu fico no meu
habitat. Eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado, para as coisas do mundo, você não presta mais. Fala assim, não adianta forçar. Mas pastor, quais são os sinais? Não, que tem gente que às vezes... Cara, eu vou ver se eu consigo mesmo. Aí vai lá. Eu sei uma história até de um pastor que ele não aguentou mais a pressão de igreja. Falou, irmão, quer saber? Esse negócio de igreja é pra maluco. Quer saber mais de igreja não. Saiu, largou, chegou para a esposa dele e falou, partiu, tô no mundo, não quero saber de igreja. Foi para a boate. Quando chegou na porta da boate, ele falou, hoje eu arrebento. Hoje eu vou tomar todas, vou sair daqui com uma mulher, vou acabar com tudo. Aí entrou na boate. Aí viu um barzão, um bar bonito, rapaz, espelhado. Tinha um banco, ele puxou o banco, sentou, falou, caipirinha. Aí o barman, ok. Tá, fez a caipirinha, quando botou na mesa, encostou uma menina do lado. Ele falou, é essa aí que eu vou sair daqui direto pra perdição com ela. Aí a menina veio andando linda, quando chegou perto dele, começou a chorar. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa? O senhor não lembra de mim, pastor? Aí ele, não. O senhor orou por mim anos atrás, eu fui liberto, me desviei, estou aqui. Ora por mim, pastor. Aí ele dentro da boate. Oro, minha filha. Oro por você. Colocou a mão, ela foi liberta. Ele falou para ela, vamos voltar para a igreja aqui, a gente não presta mais para essas coisas não. Mas quais são os sinais, pastor? Libertação do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. É a Bíblia que te dá chancela, é a Bíblia que te autoriza. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Sinais de quem viu a graça é que o pecado não tem mais autoridade sobre você. Ele pode bater. Ou, escutei uma coisa hoje que vai te impactar. O pecado pode bater na tua porta. O pecado pode bater na sua casa. Mas a casa não é mais dele. A casa tem dono. A casa é do Espírito Santo. Ele vai bater. Ele vai tentar. Ele é chato. Só que ele não é mais o dono da casa, Lucas. A sua casa e a minha casa espiritual, ela pertence ao Senhor. Ao contrário que muitos nos acusam, que somos pregadores da graça, que nós incentivamos a pessoa, ao contrário disso, a graça não é permissão para você pecar, mas é provisão para você vencer o pecado. Ó, aonde abundou o pecado, superabundou o quê? Se você pecava muito, depois que você teve um encontro com o Espírito Santo, você está cheio da graça. E a graça, meu irmão, muita gente não entende isso. Ela vai asfixiando o pecado. Ela vai anulando o pecado. Olha, tem horas que você até nem percebe. Mas Deus está te capacitando, Deus está te revestindo, Deus está entregando algo poderoso na tua mão. Posso ouvir um amém? Muita gente, tem uma história que ela conta o seguinte, um escravo, ele foi escravo de 28 anos, aí saiu a lei, como é o nome da lei que libertou os escravos? Que dava uma carta de alfor. Aquele escravo que nasceu na fazenda, aos 28 anos, nunca tinha sido livre. E aos 28 anos ele recebe uma carta de alforria. E no primeiro dia, em que ele era livre com a carta na mão, o dono da fazenda, que perdeu os escravos, chegou no pátio e começou a gritar o nome dele.
E ele olhava para a carta e olhava para o Senhor na varanda. Olhava para a carta e olhava para o Senhor na varanda. Olhava para a carta dizendo que ele era livre e olhava para o Senhor na varanda que queria escravizar ele de novo. Muitos crentes hoje vivem assim. Ele olha para a carta, que é o sangue do Cordeiro, que libertou ele, e fica olhando para o Senhor que quer escravizar ele. E fala, será que ele me libertou mesmo? Ops, olhe para mim aqui, você que está me assistindo. Se verdadeiramente sois de Cristo, já estás livre. Por isso que a Bíblia diz que não há condenação. Por isso que a Bíblia diz que maior é o que está em você. Eu estava vendo hoje um filhão meu aqui, ele formou no quartel. Estou feliz por ele pra caramba. Agora vem um desafio, irmão. Porque lá no quartel, tudo que tem de que não presta, ele vai ver lá. Cada soldado daquele traz uma herança genética espiritual de pecado. E aí, como ele é cheio do Espírito, como ele é cheio da palavra, quando bater nele, ele vai olhar para a carta e vai falar, não, mas eu não sou mais escravo desse Senhor. Eu sou servo do Abba Pai. Eu sou filho do Abba Pai. Eu sou aquele que foi lavado e remido no sangue do... Presta atenção, meu irmão. Tu tem uma carta, faça uso dela. A segunda característica, irmãos, de quem está cheio da graça, de quem viu a graça. Isso aqui é muito poderoso falar para você. Tem paz. Mas paz com Deus. Ô Júnior, eu tenho um testemunho que eu vou dar hoje que eu nunca dei de você. Um dia o pastor Léo me convidou para ver a orquestra na igreja dele. Aí eu vi o maestro lá, né? Aí eu falei para mim assim com Deus, né? Poxa, queria tanto ter um maestro. Irmão, e a tua Bíblia e a minha diz que o meu Deus e o teu, ele tem ouvido e ouve, ele tem olhos e vê, ele tem nariz e suga a tua oração como incenso suave, ele tem mãos e apalpa. Hoje, enquanto a locomotiva estava ligada aqui, e agora eles estão fazendo balé aqui em cima, né? O Lucas troca, vai para o baixo volta, é um balé que acontece aqui. E o Espírito Santo falando para mim, você não pediu um maestro? Eu te dei um. Porque se você não percebe, eu já tenho noção, eu tenho revelação total. É graça pura. Tem uma pessoa do calibre do Júnior, com a maestria do Júnior, ensinando para eles aqui, todo domingo. Irmão, eu não vou te enganar, eu não implorei e nem falei nada pro Júnior. O Júnior que falou, eu vou dar aula aí. Sabe o que é isso? Graça. Eu estava olhando hoje, aí o Lucas sai do violão, vai para a guitarra. Aí o Lucas sai da guitarra, vai para o baixo. O Júnior vai trocando com eles, só falta o John sair de lá e pegar na guitarra agora e falar, eles estão exagerando. Sabe o que é isso, irmão? Graça. Por isso que você tem que ter paz. Por isso que você tem que andar em paz. Por isso que meu coração, Andrelino, está muito em paz em receber você e a Renata e sua família de novo. Já falei para sua filha, vocês vão voltar para cá. Posso ouvir um amém, igreja? Não foi fraco, eles não vão voltar assim não. Posso ouvir um amém, igreja? Nunca saíram. Só foram rodar. Ai, Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que viu a graça desfruta de paz. Este certamente é o maior sinal de quem não só enxergou, mas recebeu a graça. Nós vamos chegar na Bíblia já já, Romanos 5, 1 e 2. Porque não dá, irmãos. E quem está te falando já andou atribulado. Já andei mordendo a orelha. Eu tenho um filho meu na fé que ele é muito amado. Às vezes eu pego ele mordendo a orelha dele. Eu falo, cara, bota a cabeça aqui. Não faço isso. Não sou essa pessoa.
Só um pedala Robin. Presta atenção, irmãos. Não ganha nada em viver assim. Se você falasse, pastor, no final do ano tu vai desfrutar de um dividendo absurdo, porque tu viveu atribulado, estressado. Eu falo, quanto? Qual o dividendo? Não compensa. Presta atenção, irmãos. Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante ao seu esforço e ao que tu faz. É o que está ali na Bíblia? Fala, igreja. Ah, tá. Justificado, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Só o versículo 1 desse capítulo já é um biotônico poderoso. Irmão, tem gente tomando Lexotan, tem gente que chega à noite e não dorme, tem gente que vira 3, 4 noites sem dormir. Mas o remédio está aqui, ó. Santificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio dele, através dele, é tudo dele. Ele é aquele que faz tudo na tua vida. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de... Presta atenção, irmãos. Quando Cristo vai para a cruz, duas coisas acontecem. Quando ele fala, tetelestai, está consumado. A primeira coisa que ele fala é, os seus pecados, a sua dívida foi paga. Só que tem outra coisa que vem no pacote. Ele te introduz na herança, porque tu passa a ser co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro no original é aquele que reina lado a lado. Então tu não só foi perdoado, não só a cédula que tinha contra você de dívida foi rasgada e cravada na cruz. Ele também te introduziu na herança dele. Eu posso ouvir um amém? Aquele, porém, que vive na lei, anda sempre com uma sensação de desqualificação. Por quê? Você tem que fazer para receber. Não rouba, não mata, não roubarás, não matarás, não fornicarás. Mas aquele que é como o apóstolo Paulo, que reconhece que nada era, que nada tinha e que foi a graça que fez tudo, ele tem outro comportamento. Ele anda em paz. Até porque, conta um segredo aqui para mim, fala baixinho aí para ninguém ouvir. Todas as vezes que você se estressou por um problema ou por alguma dificuldade, resolveu? Não, Rebeca. Poxa, achei que com você, com esse cabelo aí, uau. Carlinhos, você que... Mas refinado, na íntegra mesmo, né? Pode ser que alguma vez que tu se ficou estressadão, resolveu? Faz um teste, quando a tua mulher fica braba contigo, se tu subir um nível e bater de frente com ela, o que que acontece? Dorme na varanda. Mas se quando ela subir um nível, você estiver cheio da graça, você olha para ela e fala, você é linda. Bate a porta e vai para a piscina. Vai para a academia. Faz um Cooper. E quando você volta, ela tá aquela maravilha, calma. Nem parece aquela pessoa que queria morder teu rosto. Outro dia eu fiquei com medo. Falei, um ser humano... Não. Calma. Só ilustração. É porque as meninas são apaixonadas pela Rita, pela classe dela, né? Mas não queira estar perto quando ela fica braba. Vou tomar bronca, mas está tudo bem.
Terceiro ponto. Quem teve um encontro com a graça, quem foi impactado pela graça, quem desfruta da graça, sente-se amado. Conhece esse crente que sai de casa assim: ih, rapaz, hoje eu não sei não, hein? Essa moto vai quebrar. Aquele helicóptero que bateu um no outro lá, era para ser eu. Só falta falar isso. Sai de casa esperando que algo ruim possa acontecer e ainda fala que é Deus pesando a mão. Conhece crente assim? Ó, eu saí de casa com uma santa expectativa que coisas extraordinárias vão acontecer comigo. Ó, essa crente aqui não fala com ninguém, quando pega no telefone xinga a mãe. Eu falei, ela faz isso? Faz. Deixa eu falar com ela. Ô, fala não, Sentinela, fala, essa mulher aqui é um demônio. Eu falei, mas eu tô acostumado a lidar com demônio, pô. Essa mulher, nós estamos aqui há 5 anos, não atende ninguém. Quando atende, xinga de filisteu, de filho de prostituta. Daqui, qual é o número dela? Dona fulana? Sou eu, da empresa tal. Ô, como é que você tá? Falei, então, preciso falar com a senhora, a gente tem um comprador aqui. Ela, vamos marcar uma reunião. Marca a reunião, vende para o meu cliente e leva eu e Rita para Miami para ficar de motorista para a gente, cuidando da gente. Quando você for para Miami, você vai ficar comigo. A mulher que todo mundo falou que era um demônio. Mas o que tem saído da tua boca? O que você tem confessado? Quando as coisas não fluem como você quer. É mole não, César. 1 ano e meio. Hoje eu desabafei com o César. Falei, César, peguei você por Cristo. Mas eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu sou amado. Luciana, aquele dia eu passei aquele tempo naquele churrascão com você. Eu falei, esse Luciano é amado, hein? Não foi só porque a carne era altamente gourmetizada e ela dissolvia na boca. Mas porque eu vi quantas pessoas foram ali, quantas pessoas consideram você. Fala para a pessoa do seu lado, sabia que você é amado? Pastor, mas eu sou aquele crente que precisa de prova. Eu sou igual o pastor André, eu sou bereano. Se não está na Bíblia, Então vamos ver se está na Bíblia, se você é amado ou não. 1 João capítulo 4, versículo 16 em diante. Irmão, tem algumas palavrinhas na Bíblia que elas são muito importantes. Porque nesse versículo, dentro desse capítulo, está escrito a palavra nós, porque é para nós. Não é só eu, é nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por... E nós conhecemos e cremos. Presta atenção aqui. Tu tem que conhecer, tu tem que crer e tu tem que desfrutar desse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Permanecer no amor é não sair do amor que Deus tem por você. É ficar lá. É quando algo não acontecer como você queria, você falar para você o tempo inteiro, Deus me ama, já sei o que vai acontecer. No final, isso tudo aqui, Deus vai convergir a meu favor e eu vou falar que foi um grande livramento e um grande aprendizado.
E nesse amor que Deus tem por nós, no nosso posicionamento, na maneira da gente receber isso, internalizar isso, e nisto, em nós, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por quê? Vai chegar o dia do juízo, irmão. Tem gente que não acredita, tem gente que vive como se não fosse acontecer. Mas um dia, a cobrança do alto vai vir. E nesse dia, o que vai fazer a diferença é a sua confissão. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo ele é, nós somos. Presta atenção, Cristo é poderoso? Tu também é. Cristo é favorecido? Tu também é. Cristo é abençoado? Tu também é. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por que a pessoa, quando quer viver debaixo da lei, ela não desfruta do amor? Porque ela não consegue cumprir toda a lei. E aí ela fica assim, caramba, olha, Deus vai me pegar. Bota o 19. Nós amamos, ou o amamos, porque Ele nos amou. Uau! E aqui eu me reporto para o primeiro capítulo que eu li de Paulo. Serviu mais porque a graça, o amor de Deus fez. Produziu mais porque a graça e o amor de Deus capacitou. Você o ama porque ele te amou primeiro. Tem gente que fala assim, pastor, eu sou 30 anos de crente. Nunca saiu do primeiro amor? Não. Porque, Rebeca, eu estou sempre no amor dele. Quando algo não flui como eu queria, eu falo, Deus me ama. Vai acontecer outra coisa. Pega aí, seu Paulo. O cara falou pro senhor lá, pô, que negócio, eu posso pagar isso. Eu falou, não, irmão, tá tudo bem, não tem guerra não vou ficar aqui. Porque Deus tem uma porta maior pro senhor. Posso ouvir um amém? Só que às vezes a gente fica nesse comportamento, nesse posicionamento, achando que não vai conseguir, achando que não vai dar certo. E eu sei que tem horas que é desafiador, né, irmão? Porque você olha para a direita e não vê resposta. Você olha para a esquerda e não vê resposta. Você olha para frente e não tem resposta, Michel. Você olha para trás, você vê aquele que falou que estava fechado contigo, os calcanhar dele, igual aquele desenho, aquele papaléguas, a poeirinha. Mas tem uma diferença, Michel. Quando tu olha para o alto, para o Pai das luzes, no qual não há sombra e nem variação de dúvida, Lucas, ele está lá pronto para te entregar. Lucas tem desfrutado disso. Vai para o Japão? Favor. Vai para a Flórida? Favor. Se for lá para o Afeganistão, favor. Passa umas balinhas raspando na orelha, mas favor, não pegou na testa. Outro dia eu fui visitar um amigo meu, ele mora numa comunidade. Quando eu cheguei, o rapaz com um fuzilzão enorme veio andando na minha direção, né? Ele deve ter achado que eu era policial. Eu falei, já vem favor. Aí encostou assim, meio drogado ainda, né? Eu falei, já foi pro encontro? Ele, o quê? Eu falei, tu tem que ir pro encontro, cara. Aí, né, quando tu fala encontro com Deus, ele, como assim? Eu falei, encontro com Deus, ele, sou baterista desviado. Eu falei, que delícia. Fala mais. Quase que eu não cheguei na casa do meu amigo. Fiquei ali evangelizando ele. Favor. Amor de Deus
bondade de Deus, presença de Deus, vida de Deus. Sinta-se amado por Deus. Tem gente que não desfruta disso. Quando eu vi aquele banquete hoje, eu falei, é muito amor. Eu falei, pastor André, é muito amor. Pô, olha, se não sobrou nada. Pergunta a ele se eu não pedi uma quentinha quando eu saí. Fui severamente repreendido. Amor. Olha para sua esposa. Tem casado aqui, gente casada aqui? Olha para sua esposa aí. Amor. Favor. Que isso, pastor? Estou na corte, vai profetizando. Vai lançando aquele olhar de fogo de labareda. Último sinal. Humildade. A pessoa que viu a graça de Deus, ela é humilde. Ah, pastor. Mas tem hora que eu tenho dificuldade. Seja bem-vindo ao mundo real. Mas quem teve um encontro com a graça, ele é humilde. Você movimenta ele de posição, ele fala, amém. Até porque, irmãos, eu tenho um entendimento que se Deus permitiu que eu fosse movimentado, é porque Ele quer me ensinar outra coisa. Lá na Peniel tinha uma irmã que era da cantina. Quando tiraram ela da cantina, ela não ficou em lugar nenhum mais. Eu falei, que é isso? Nossa, quem manda aqui nessa cantina sou eu que sei de tudo aqui. Eu falei, sabe não, agora a irmã Araci. Foi embora. Nem se atentou que o pastor poderia usar ela na secretaria. Aprender mais uma profissão. Na mídia. Na faxina. Mas movimenta a pessoa, ela não, pastor, não, eu só quero aqui, eu só fico aqui. Falta de humildade. E está na Bíblia, conhecereis a verdade vos, de você mesmo, do teu ego, do teu achismo. Ó, pode falar o que for do Wallace, mas eu gosto dele, sabe por quê? Eu falo, Wallace, tem isso aqui para resolver. Ele o quê? Carregar o caminhão. Ele falou, bora, pô. Olha, esse caminhão está carregado, tem outra coisa aqui para fazer. Ele o quê? Tirar aquele forno lá de cima. Pega a escadeia. O humilde, ele serve. O arrogante, ele questiona. Primeira Coríntios capítulo 15. Você acha que o cara que falou isso aqui, irmão, era pouca coisa? O camarada que falou isso aqui? 1 Coríntios 15, 9. Quem falou isso aqui não era pouca coisa, não. Quem falou isso aqui, na minha opinião, como um humilde teólogo que sou, é a maior potência de todas. Tem gente que cara acha que é Pedro, eu não acho. Pedro não escreveu as cartas que ele escreveu. Pedro não ensinou sobre a graça como ele. Pedro não teve o encontro como ele teve no caminho para Damasco, conforme o livro de Atos diz, que ele montava comitiva para matar o crente, e a Bíblia diz em Atos que uma resplandecente luz apareceu para ele e falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele caiu do cavalo, já caiu convertido e perguntando aonde ele tinha que fazer o discipulado. Vai para casa de Cornélio. Tem horas que Deus te derruba do cavalo, mas tu não tem que cair reclamando, todo arrogante. Tu tem que falar aonde eu vou fazer o discipulado. O problema é que o cara cai do cavalo e já cai. Como é que me derruba assim? Como é que é isso? Ah, rapaz, cai igual Paulo.
Sabe o que Jesus respondeu para ele? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E esse Paulo, irmão, que é a maior potência de todas, diz que é o menor. Eu fico louco com isso. Porque eu sou o menor dos apóstolos. O cara que Deus usou para fazer sinais e prodígios, o cara que escreveu as epístolas, as cartas todas, a maioria delas foi ele. O cara que ressuscitou morto. O cara que tinha um mover de Deus na vida dele absurdo. Ele enche o peito para falar, porque eu sou o menor dos apóstolos. Que não sou digno de ser chamado apóstolo. Porque persegui a igreja. E aí? Deixa eu ver meu tempo aqui. Acabou. Vou falar do último tópico. Tive que resumir muita coisa. Na célula você vai ver o poder dessa palavra. Frutifica. Aquele que teve o encontro com a graça, aquele que está cheio da graça, ele frutifica. Ó, tem gente que começa a andar com a gente, nem percebe. Mas ele começa a frutificar. Eu olho para você e eu vejo você como uma árvore jogando fruto para tudo que é lado. Tu balança assim, sai uma... Frutifica. Começa a ser abençoado. O favor começa a atacar ele. Ele fica assim, é muita coisa para mim, não sei nem o que eu faço. Né, Carlinhos? Carlinhos, como é que você vai embora? O que está acontecendo? Tá, todo mundo tomando conta. Frutifica. Começa a receber bênção de tudo que é lado. 1 Coríntios capítulo 15. Bota o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está que habita em, trabalhou mais, frutificou mais, projetou mais no reino. E aí? Como é que está a sua frutificação? Porque tem dois frutificar. Tem quando a bênção vem para você e você começa a frutificar, e tem como você é canal de Deus para frutificar o que Deus te deu. Porque tem gente que começa a receber, mas não percebe e se torna um reservatório, ele acumula. E você não foi chamado para ser reservatório, você foi chamado para ser canal de Deus. A bênção chega em você, passa por você e atinge as pessoas. Essa irmã que chegou com a família, que eu ainda não gravei o nome, que deu testemunho. Como? A irmã Clau, você já vê que ela é canal de Deus, porque ela já falou, pastor, se precisar de mim, me bota em alguma função aí. Ela está falando isso, eu vejo isso na postura dela. E o marido é a mesma coisa. E você também é assim, posso ouvir um amém? Frutifica. Irmãos, deixa eu fazer um paralelo aqui e vou finalizar com isso. Você já parou embaixo de uma árvore que tinha frutos deliciosos que você pegou e comeu na hora? Eu vivi isso com o Michel outro dia. Era a Bill, Michel? Michel foi para a fazenda comigo, a gente foi fazer umas coisas lá. E vem Michel, né, com a mão cheia de abil. Cada abil assim, ó.
Nem eu sabia que eu tinha esse Abel lá, Abel. A Abel falou, que pastor? Eu falei, o que é isso, Abel? Michel, é Abil. E Lucas, sem brincadeira, eu tenho um pé no sítio e tenho esse outro pé lá, mas sempre desprezei. Quando eu abri aquele Abil, o interior dele era tão suculento e tão doce. Eu falei, rapaz, não é só nutritivo, é delicioso. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Que os frutos que saírem de você, as pessoas não vão só se nutrir, mas elas vão regozijar. Elas vão te ver servindo em alguma área da igreja, elas vão se nutrir com o teu testemunho, com a frutificação que sai de você,